Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhadinha aqui numa nova edição, lançamento recente da Panini, para saber se isso aqui vale a pena ou não entrar para a nossa coleção, tá? Eu estou falando aqui dessa edição única, fechada, né? Um título fechado, Superman Perdido. Super-Homem Perdido. Antes de tudo, como sempre, vocês já sabem, eu peço a vocês se inscrevam no canal e se você gostar do papo aqui no final, deixa o seu gostei ou não gostei. Também comente, é muito legal ouvir a opinião de vocês sobre o material apresentado e sobre também o que eu disse. Também é legal a gente ouvir, né? Bom, estamos aqui com Superman Perdido, edição única, não tem continuidade, é um arco de história fechadinho, tá? Da Panini, que acabou de sair. E essa edição contém o Superman Perdido, Lost, né? De 1 a 10. São 10 números dessa edição aqui, dessa história aqui. Eu vou adiantar para vocês que o que eu vejo aqui o que eu percebi aqui foram muitas emoções. Esse arco de história aqui, essa edição, me trouxe muitas emoções. Emoções diversas, contraditórias e nem todas elas muito positivas. Mas tem alguns itens que eu considero extremamente positivos. Então, vamos avaliar um bocadinho a edição aqui. De cara, ou a qualidade do material. É uma edição, como a Panini tem usado na maioria dos seus lançamentos atualmente, que busca o preço, né? O preço, o menor preço possível para trazer mais material para o pessoal que gosta de histórias em quadrinhos de super-heróis, né? Então aqui eles conseguiram lançar uma edição com 10 números aqui, por um valor de R$ 79,00. Aqui não está escrito, mas custou R$ 79,90, R$ 80,00, tá? Então, se você fizer um cálculo base, está saindo cada revista por R$ 10,00, né? Um cálculo simples. Muito bem, é uma edição super simples, logicamente, é capa cartão, lombada quadrada, papel couché, né? É o mais básico que a Panini apresenta hoje em dia, que é razoável, você levando em consideração que a busca é pelo público, é para que mais pessoas comprem. Se eles fizessem uma edição um pouquinho mais caprichada, já passaria de R$ 100,00, com certeza. Eu só lamento que eles não façam, por exemplo, uma orelha na capa, porque a orelha dá um acabamento muito melhor na edição, tá? Isso aqui é uma coisa que eu sempre vou lamentar. Eu acho que encareceria muito pouco você colocar a orelha na capa, tá? Logicamente, tanto na primeira capa como na última capa, uma orelhinha dava um acabamento mais bonitinho, até na hora de você apoiar a revista e tal. A outra coisa que eu sempre reclamo, vou continuar reclamando, é que quando você tem a revista apoiada assim, que é a posição natural, normal dela, a lombada fica de cabeça para baixo. Isso é uma coisa que eu jamais vou entender, porque é que os editores continuam insistindo com essa lombada ao contrário. A lombada tinha que ficar nesse sentido, para quando você apoiasse a revista, você pudesse ler o título aqui com a revista apoiada. Isso é uma coisa meio óbvia, meio boba. Se eu pegar um livro aqui, por exemplo, aqui, ó, Conan o Bárbaro, um livro muito bom, muito bacana mesmo, que é a novelização oficial do filme. Olha como é que é. A capa está apoiada. Muito bem. A lombada está no mesmo sentido. Quer dizer, com a capa apoiada, se eu apoiar vários livros, eu vou pela capa saber que livro é aquele. Eu não preciso apoiar de cabeça para baixo. Se eu for botar essa edição aqui para poder ler, eu tenho que botar ela assim, de cabeça para baixo. Isso é de uma burrice que eu, sinceramente, não consigo entender de forma nenhuma. Bom, deixando de lado as minhas reclamações básicas, vamos ao material propriamente dito. Muito bem. Nós temos aqui a ficha técnica, né, que é importante a gente dar uma analisada. Um autor que eu conheço pouco,
mas é um autor que tem uma certa relevância, né? É um autor que faz um trabalho mais sério, mais rebuscado, mais conceitual, com mais informações. Geralmente, o material de quadrinhos dele é por um público um pouco mais velho, não é muito para criança ou para adolescente, não é. A história é mais complexa, mais truncada, traz muitas referências, né? Muitas inferências também. Então é um material que eu considero um pouco mais adulto do Christopher Priest, tá? É um autor que eu respeito, digamos assim. Não é um dos meus favoritos, mas eu respeito. A arte, aí é um capítulo à parte. O Carlo Pagulayan, acho que é assim que se fala, Pagulayan, é um grande artista, e, aliás, foi por causa basicamente da arte do Pagulayan que eu comprei essa edição, tá? A arte geralmente define muito as minhas escolhas de material que eu não conheço, material que já não tem um histórico, que já não seja aquele material que eu chamo de consolidado, que todo mundo já conhece, que é o material mais antigo. Essa edição aqui, ela é bem nova, ela é 2023, tá? Essa edição 2023, quer dizer, a Panini está lançando quase que simultaneamente com os Estados Unidos, com um lapso de tempo bem pequeno, aí, no máximo de um ano, tá? Então, a arte do Pagulayan, para mim, é excelente, é uma arte muito fotográfica, muito bacana mesmo, e ele usa muito pouco de estilismos ou de adaptações, ele procura retratar o ser humano o mais próximo possível da realidade, logicamente, com uma certa liberdade poética para fazer uma coisa mais bonita, né? O belo é sempre apreciável, né? É sempre o ideal. A arte final do Jason Paz, as cores do Jeremy Cox, tá? Aqui ainda terá algumas edições com desenhos do Dan Jurgens, que é um artista famoso, um clássico da DC Comics, e do José Luiz, que eu não sei bem que José Luiz é esse aqui, tá? Confesso para vocês. A arte final do Brett Breeding, que eu não conheço, o Joe Prado, Júlio Ferreira, uma galera nova aí, que geralmente começa pela arte final. E a arte final dessas páginas opcionais. Agora, um erro grave da edição, tá? Eles usam aqui a informação das páginas que esses artistas trabalharam, tá? Inclusive tem o Lee Wicks, que é outro mestre, né, da arte, o Will Conrad também e tal. Só que as páginas não são numeradas. Então, para que essa informação aqui serve? Para nada. Então, aqui tem um erro editorial. Na minha opinião, seria mais legal se eles dissessem que eles participam da edição 7, da edição 8, sei lá, da edição em que a arte deles é. Essa informação de páginas aqui não serviu de nada e eu, pessoalmente, gosto de olhar isso, tá? Eu costumo olhar isso porque eu faço a comparação das artes, né? Porque a maior parte aqui, né, dos 10 números que tem aqui, uns 8 são do Pagulayan, mas existem outras pessoas aqui e eu gosto de comparar essas artes. Muito bem. Então, Superman Lost, capa do próprio Carlos Pagulayan e Jason Paz e Elmer Santos, né, que faz a cor, aquela coisa toda, tá? Como eu disse, essa edição lá nos Estados Unidos é 2023. Tem algum lugar aqui. Tá aqui, 2023, DC Comics 2023. Quer dizer, o original americano, 2023, no Brasil, um ano depois, 2024. Demorou um pouquinho essa edição. Muito bem. A arte, conforme eu já falei, é um capítulo à parte. Já vale a pena a edição pela arte do Carlos Pagulayan. Agora, aí vem a segunda surpresa muito agradável mesmo. A história começa com um plot muito interessante, uma pegada bem legal. É uma história típica da ficção científica, tá? Esse volume todo aqui é um volume de ficção científica, tá, gente? Muito forte mesmo. A força da ficção científica aqui está em praticamente todas as páginas. A história é calcada na ficção científica. O Super-Homem é chamado emergencialmente pela Liga da Justiça para fazer um resgate numa situação muito estranha no mar. A Liga da Justiça toda comparece e, por uma peculiaridade da situação, ele é obrigado a decidir
o resultado. Só que essa decisão vai ter um custo muito, muito alto para ele. Ele vai acabar ficando perdido no espaço durante 20 anos, mais ou menos, e reaparecendo logo no início da história, criando um aspecto de mistério muito interessante. Ele sai para fazer um resgate e alguns minutos depois ele chega na sala, ele aparece na sala, quase que catatônico, totalmente perdido, e a Lois Lane não entende nada e ele fala que ficou perdido no espaço durante 20 anos. Quer dizer, ele cria realmente um mistério maravilhoso e um suspense muito bom, tá? Como eu já disse, a arte do Pagulayan acompanha perfeitamente a história, é um traço que eu gosto bastante mesmo, ele é bom de expressões fisionômicas, etc. Bom, na sequência dessa ideia, aqui está o momento que ele está fazendo o resgate lá, vai tentar fazer o resgate, mas a coisa toma uma proporção muito maior com um efeito, uma situação que eles não contavam, que eles não esperavam, uma atividade estranha no fundo do mar. E tem a participação de todos os membros da famosa Liga da Justiça da América, que é um detalhe que a gente sempre gosta, né? Com todos eles aqui envolvidos e com participações bem interessantes e com um desfecho muito dramático, muito triste, muito assustador, tá? Bom, o detalhe seguinte, que também foi uma emoção legal, até agora eu só mostrei coisas boas, né? Muito bem, foi a explicação, finalmente um autor aborda um assunto que me incomoda há décadas a respeito do Super-Homem, que é a contradição absurda entre os poderes do Super-Homem, como é que eles se construíram os poderes do Super-Homem e algumas atividades dele em muitas, mas muitas aventuras, em muitas sagas e tal. Super-Homem participar de sagas espaciais em outros universos, em outros planetas, em outros mundos, em outras galáxias, sempre me incomodou demais. Sempre foi uma coisa que me fez até mal. Por quê? O Super-Homem, todo mundo sabe que a origem dele é porque ele nasceu num planeta que tinha um sol vermelho, que tinha uma gravidade diferenciada, que tinha uma série de fatores astronômicos que ele era, no planeta dele, ele seria uma pessoa normal. Só que quando ele vem para a Terra, o efeito do Sol amarelo, o efeito da nossa gravidade e outros fatores atmosféricos da Terra fizeram ele se tornar essa lenda que é o Super-Homem, tá? Não tenha dúvida nenhuma. Essa é a ideia do Super-Homem e nunca foi alterada essa ideia. Tá? No máximo alterou que quando ele surgiu ele não tinha tantos superpoderes e os superpoderes dele foram aumentando ao longo das décadas. Tudo bem, tá certo. Só que depois o Super-Homem começou a participar direto das famosas sagas espaciais. E essas sagas espaciais, eu vou até voltar um pouquinho aqui porque eu quero mostrar mais ou menos o que eu falei aqui. Essas sagas espaciais levaram ele a andar pelo universo todo praticamente. E aí? Como é que ficam os superpoderes do Super-Homem? Como é que o Super-Homem mantém os poderes dele se ele já não está mais sob o efeito do Sol amarelo ou das características do planeta Terra? Mas nunca ninguém se preocupou em abordar esse assunto. Sempre se fingiu, todo mundo se fingiu de, tá certo, o Super-Homem é superpoderoso e acabou. Não, aquilo sempre foi extremamente incoerente e absurdo. Muito bem. Nessa história aqui, em que a ficção científica é a base fundamental da história, o Christopher Priest finalmente abordou esse assunto. Finalmente, ele mostrou que se o Super-Homem for para o espaço, ele precisa de alguma ajuda para permanecer com os poderes dele. Porque, naturalmente, se ele se afastar do sistema solar, digamos assim, né? Se ele se afastar do sistema solar, ele vai perder os superpoderes dele porque ele se afasta do Sol amarelo. A não ser que, por acaso, ele vá para um outro sistema solar que também tem um Sol amarelo, né? Mas aí existem sempre diferenças, nunca é exatamente o mesmo. E esse Christopher Priest finalmente fez esse trabalho maravilhoso, né? E aqui ele vai mostrar isso aqui logo no início, vou ver onde é que aparece aqui pela primeira vez.
ele usando um traje específico, ele vai parar num outro planeta, uma outra galáxia e tal. E então, lá ele ganha de presente esse traje que aparece aqui, ó, esse traje branco aqui, que é um traje que funciona como se fosse um capacitor, que absorve a energia de outros tipos de sóis para manter o super-homem minimamente poderoso, minimamente, não é mais aquele super-homem que nós conhecemos, tá? E com equipamento de respiração, porque também o oxigênio da Terra também favorece o super-homem. Até hoje sempre se tratou, em todas as sagas espaciais, o super-homem como se ele pudesse respirar no espaço, pudesse ir para outros planetas, entrar em buraco negro, onde nem luz tem, e nunca perdendo os poderes dele. Isso aqui pode até ser que algum de vocês me diga, ah, não, já foi feito isso numa saga tal, não sei. Eu também não conheço todas as histórias do super-homem, mas a maioria que eu li até hoje, quase todas, jamais se preocuparam com essa abordagem. Eu achei sensacional isso aqui. Realmente é talvez o momento máximo dessa história aqui, é essa abordagem da limitação do super-homem quando ele vai para o espaço. Quando ele participa de uma saga espacial, ele precisa de alguma ajuda, porque senão ele morre, né? Ele não tem mais o oxigênio da Terra, ele não tem mais o Sol amarelo, ele não tem mais a gravidade. E aqui ele fala isso, ele aborda isso, ele explica isso aqui. Tá? É uma história de ficção científica incrível mesmo. Logicamente, com alguma permissão poética, por exemplo, está aqui a participação dos golfinhos espaciais, essa tribo de golfinhos espaciais, que é uma referência aos golfinhos que aparecem nas séries, né, nas histórias do Lobo, aquele famoso personagem da DC Comics, que é um personagem de outro planeta também, né? E que navega, desculpe, navega pelo espaço há muitos e muitos anos, também um personagem extremamente poderoso, né? Enfrentou a Liga da Justiça várias vezes e tal, e ele faz referência aqui. Nitidamente, o Christopher Priest também é um cara que tem uma boa bagagem de DC Comics, porque durante a história aqui ele faz várias referências a fatos da DC Comics. Se você é um fã da DC Comics, se você conhece bastante o universo da DC Comics, várias referências que tem aqui, os famosos easter eggs, que o pessoal gosta de falar, né? Tá cheio deles aqui na edição. Referências de histórias antigas do Super-Homem, de outros personagens, mas muita coisa mesmo, tá? E aí a história começa, então, muito bem mesmo, não tenho a menor dúvida disso. Sempre tem as capas variantes, né? Ele vai mostrando aqui. E o drama do super-homem quando ele volta à Terra. Então, ele faz uma narrativa aqui meio que paralela entre os momentos dele, os 20 anos que ele ficou perdido no espaço e a volta que ele voltou extremamente traumatizado. Aí começa a aparecer o problema da história. Os dois problemas. Na parte em que ele conta os 20 anos, a história fica extremamente, que eu chamo de rocambolesca. Aquela história que fica dando volta, mostrando um monte de coisas e não acrescenta nada. Então, a história, no que tange aos 20 anos dele fora, é extremamente cansativa, é lenta, não sai muito do lugar. Logicamente, como tem um componente da ficção científica, é uma coisa um pouco tradicional, né? A ficção científica pura e simples, ela não é de muita ação, não tem muita aventura, tem mais a ligação com a ciência, né? Com os aspectos científicos. E aqui os aspectos científicos estão muito bem atendidos mesmo, tá? É um aspecto aqui que eu tenho certeza que o Christopher Priest é um fã de ficção científica, que ele faz várias referências aqui legais. Quando vamos falar da história que se passa depois da volta dele, porque ele vai narrando as duas coisas simultaneamente para criar um suspense, né? O que é bem legal, a história fica um pouco dramática demais, exagerada. Começa a aparecer um super-homem extremamente fragilizado, extremamente enfraquecido e que é movido apenas pelo trauma de não ter salvado a civilização para onde ele foi, tá? E aqui eu também confesso a vocês que eu tenho uma certa dificuldade com sagas espaciais, porque normalmente elas têm a tendência de se tornar sagas de fantasia. Então tá cheio de bonequinho, de bichinho, de animalzinho que fala, essas coisas todas que eu acho um saco,
tá? E, ao mesmo tempo, ele também faz algumas pegadas, ele faz umas incursões em aspectos políticos, usando uma outra civilização, uma outra sociedade, e até aspectos religiosos também fazendo uma figuração, fazendo algumas metáforas. Ele usa de muitas metáforas políticas, metáforas sociológicas, metáforas religiosas, tal, para abordar essa civilização, esse planeta para onde ele acabou indo parar, né? E sempre mantendo a tentativa de voltar à Terra, porque ele não desiste de voltar à Terra, né? E lógico, a história é bem longa, são 10 volumes aqui, e eu acho que chega um ponto em que a história se arrasta bastante, fica bem lenta, difícil de você continuar a ler, inclusive, muito cansativo, principalmente quando ele está contando a história que ele ficou dos 20 anos dele perdidos no espaço, tá? Eu achei que a história aqui se perde completamente. O que vale a pena aqui, nessa fase, é a arte do Pago Lion. Realmente, a arte dele é muito bacana, muito legal. E aqui, a partir da edição número 7, ele aí começa a abordar um pouco mais a história da volta dele, ele já na Terra, traumatizado, mas muito traumatizado, ele não consegue fazer nada, ele se torna praticamente um vegetal, uma pessoa que não tem iniciativa, que não tem força, que não consegue resolver os seus próprios problemas, que deixa de ser aquele super-herói que todos nós gostamos, o cara que resolve, tal. Tem participações especiais bem legais aqui, o caso do Adam Strange, tem participação da Supermoça, tem várias participações legais, mas aqui é que então começa com a participação do Lex Luthor, com a chegada finalmente do Lex Luthor. Você vê que ele trabalha todos os personagens do universo do Super-Homem com muito equilíbrio. Ele cita aqui o Metalo, ele cita vários personagens clássicos do Super-Homem e finalmente ele chega ao Lex Luthor, que vai apresentar aquelas soluções esquisitas, mirabolantes, para não dizer nada absurdo do Lex Luthor aqui. E aí a história ganha um pouquinho mais de preço. Tem aqui também, o Adão Negro também, a participação do Adão Negro. Se você é um grande fã da DC Comics, é capaz de você se divertir lendo essa história. Mas eu confesso a vocês que eu tive muita dificuldade de terminar de ler, tá? Eu levei vários dias para terminar, eu parava, voltava, tinha alguns momentos até que me dava um pouco de sono, tal. Então, o meu veredito a respeito dessa edição é uma nota 7, tá? Eu daria uma nota 7, porque, principalmente por causa da arte do Pago Lion. Realmente é uma arte muito legal. E não posso deixar de perceber essa coisa muito legal do Super-Homem associado à ficção científica. E essa abordagem maravilhosa de um problema que eu acho clássico nas histórias do Super-Homem, que é essa questão do Super-Homem participar de sagas espaciais sem que o fato dele sair da Terra, sair do sistema solar, afete os poderes dele. Para mim era obrigatório isso desde o início, desde que o Super-Homem começou a participar de sagas espaciais, era obrigatório abordar essa questão dos poderes dele estarem ligados diretamente ao planeta Terra. Eu acho até que eu, se fosse autor, jamais teria deixado o Super-Homem participar de sagas espaciais, a não ser que ele usasse um traje especial, que podia ser, não o traje especial do Batman, porque o Batman é um ser humano, mas um traje adequado à natureza diferenciada dele, né? Porque, se no mínimo, o Super-Homem saindo da Terra, no mínimo, ele se torna um ser humano comum, que tem todas as fraquezas do ser humano comum, porque o que concede os poderes ao Super-Homem é o Sol amarelo, são as características do planeta Terra, tá? Então fica aqui a minha dica para vocês do Superman Perdido, que tem seu valor, mas não é uma das melhores, está longe de ser uma das melhores coisas que eu li. Tá bom? Se você chegou até aqui, gostou do papo, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Até a próxima.